Bom dia, meus queridos alunos. Vamos a mais uma aula de geografia, falando da industrialização brasileira. A industrialização brasileira pertence ao setor secundário, o setor onde produz bens. E nessa indústria, a indústria ela é responsável por transformar matérias-primas em produtos industrializados. Exemplo, do trigo fazer biscoitos, de leite, iogurte, manteiga, entre outros. O setor industrial ele teve um crescimento expressivo no Brasil no governo de Getúlio Vargas. A indústria cresceu bastante. Por que que aconteceu? Na era Vargas, houve uma a base da indústria era, e a economia era o café. Era baseado no café. A indústria de café era bem crescida no vale da Paraíba. Com essa indústria, com o café, ele começou a mudar. Houve uma falta de produtos importados aqui no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E os preços do café no mercado internacional, de que dependia a economia brasileira, em relação ao produto que era cultivado aqui, houve uma queda. Por isso, no governo de Getúlio Vargas, ele começou a estimular o processo de industrialização, né, que são as indústrias, esse processo de industrialização que nós vimos aqui. Lembrando que as indústrias também vieram durante o governo de Juscelino Kubitschek. Ele fez uma abertura maior na economia brasileira, onde estimulou a vinda de empresas internacionais, como as transnacionais, as multinacionais que chegaram aqui ao Brasil. No Brasil, muitas indústrias foram estabelecidas, vieram muitas indústrias para o Brasil. Indústrias têxteis, indústrias alimentícias, indústrias químicas, automobilísticas, farmacêuticas, de eletrodomésticos, cigarros, bebidas. O Estado brasileiro, assim como os outros países subdesenvolvidos, lembrando que os países subdesenvolvidos são aqueles que ainda não estão industrializados, que a maior parte da população vive em péssimas condições de saúde, de moradia, de habitação, de transporte. Então, os países desenvolvidos, eles estimularam a vinda de transnacionais ou multinacionais, e principalmente aqui no Brasil, com incentivos, como a diminuição ou isenção de impostos, eles reduziram os impostos ou tiraram os impostos, né, de cada empresa. Houve a doação de terrenos, né, os terrenos foram doados para as empresas que viessem. É claro que o objetivo era que aumentasse o trabalho, empregos aqui no Brasil. Forneceram energia por meio de construção de usinas hidrelétricas, que elas foram construídas, é claro, em alguns rios, como São Francisco, no caso do Brasil, como depois também houve fornecimento de matérias-primas, que era o aço, por meio das usinas siderúrgicas, elas foram construídas aqui no Brasil. Depois veio a infraestrutura de transporte, melhoraram as rodovias, os portos, aeroportos e rodovias, modernizaram, colocaram equipamentos que melhorassem essas condições. Ofereceram combustíveis para as indústrias, né, por meio da Petrobras. Houve uma proteção em relação à concorrência externa. Que proteção é essa? Era impedido que outra empresa da mesma área viesse para o Brasil por um certo tempo, né? Então, com isso, eles estavam garantidos de que só eles iam vender esse produto. As pessoas que trabalhavam nas indústrias, elas do setor primário, setor secundário, setor terciário, eram chamados de PEA. PEA quer dizer população economicamente ativa. E as pessoas que não trabalham, como as crianças, os estudantes que não trabalham e os idosos que são aposentados, estão no PEI, população economicamente inativa. As indústrias, elas, quando chegaram ao Brasil, elas vieram mais, é claro, nas regiões onde tinham portos para facilitar o escoamento de produção. Por isso, o Centro-Sul, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, foram os
os locais que mais receberam indústrias. Por quê? Porque reuniu as melhores condições de infraestrutura, uma mão de obra qualificada, o mercado de consumo era maior, então por isso concentrou grande parte das atividades industriais. E com isso fez com que muitas pessoas saíssem, principalmente do Nordeste, para ir até o Centro-Sul a trabalho. Vendo aqui no mapa, dá para a gente ver como estão as indústrias. Pode olhar que elas estão mais no litoral, elas estão mais pelo litoral, mas também estão concentradas, né, estão pelo litoral, mas estão concentradas em maior parte no Centro-Sul. Olha aí no mapa que vocês vão ver, no livro de vocês também está aí essa resolução aí do Centro-Sul. Assim aconteceu a industrialização brasileira, com apoio, principalmente lembrando do governo, com os incentivos fornecidos. É claro que nem todos os estados essa industrialização ocorreu nessa mesma época. Como vocês já acabaram de ver, o Centro-Sul foi o local onde mais recebeu imigrantes para trabalho na indústria. E a economia, ela fez com que houvesse uma urbanização maior do nosso país. A urbanização foi caracterizada e é caracterizada pela expansão das cidades, um crescimento maior da população urbana. Claro que não só isso, mas outros fatores também vão influenciar, como a rodovia que é construída, alguns itens, né, de civil que vão ser construídas também levam as pessoas para essa urbanização. Como vocês vão lembrar, Brasília, né, o crescimento de Brasília foi com a construção que também levou imigrantes para lá. Mas com essa urbanização, houve um desenvolvimento dos setores de energia, transporte e telecomunicação. E com esses setores de energia, transporte e telecomunicação, houveram mudanças na década de 1950 no Brasil, como a construção de usinas hidrelétricas e a distribuição de energia em vários locais. É claro que nem todas as cidades começaram nessa época. Ainda tínhamos cidades que vieram já em 1980, ou até depois disso aí. Depois veio o aparelhamento de portos e aeroportos, né? Esses aparelhamentos de portos e aeroportos fez com que houvesse uma melhoria no transporte e o uso de veículos nas grandes rodovias. É claro que elas são mais do que nos aeroportos, de carretas, caminhões frigoríferos, contêineres. Tudo isso fez com que aumentasse a urbanização. Mais recentemente, o que mudou foi a eletrônica, a microeletrônica, a informática, que fizeram com que houvesse grandes mudanças aqui no nosso país, que foram instalações de cabo de fibra óptica e satélites artificiais, que fizeram com que a gente tivesse mais informação, né? Ampliou a digitalização das redes de TV e rádio, também aumentando ainda mais a possibilidade de ver, ouvir uma informação em tempo real, recorde às vezes até, em questões de minutos ela está sendo passada para todos. Aumentou a circulação de informação, jornais, revistas, rádio, TV, internet. Tudo isso fez com que houvesse uma mudança na vida de cada um. Hoje, o exemplo que nós temos hoje, nós estamos com a pandemia, estamos tendo que fazer aulas digitais, e o que nos possibilita são os cabos de fibra óptica, né, que vão fazer, e a internet, que nos ajudam a disseminar essas aulas nossas. E também houve uma disseminação de equipamento de segurança, as câmeras. Lembre da escola, a escola tem câmeras, detectores no comércio também tem câmeras nas escolas, detector nos bancos, né, para saber se alguém está armado, ou em outros locais para saber se está passando com algum tipo de armas, que isso aí ajuda muito na segurança dos locais. E a expansão de terminais de autosserviços. Os caixas bancários
fizeram com que houvesse uma mudança enorme na vida de quase todos nós. Hoje, além dos caixas bancários, nós temos os leitores ópticos e até as nossas transações comerciais são feitas pelos os aplicativos de celular. Tudo isso graças a quê? Graças à modernização da microeletrônica e da informática. As balanças nos nossos supermercados são as balanças digitais. Então, com a disseminação de toda a microeletrônica e da informática, houve essa grande mudança na nossa vida. Né? Todos os setores melhoraram e nós estamos aí com o nosso país em crescimento e a cada dia com mais informação.